Título: O parecer do perito no caso Haussmann, 1931-1930. Até onde sabemos, o complexo de Édipo está presente na infância em todos os seres humanos. Sofre grandes alterações durante os anos de desenvolvimento e, em muitos indivíduos, é encontrado em graus variáveis de intensidade. Mesmo em idade madura, suas características essenciais, sua universalidade, seu conteúdo e seu destino foram reconhecidos muito antes dos dias da psicanálise por aquele agudo pensador, Diderot, tal como mostra uma passagem de seu famoso diálogo Le Neveu de Rameau. Si le petit sauvage était abandonné à lui-même, qu'il conservat toute son imbécillité, et qu'il réunit à un peu de raison d'élefant au berceau la violence des passions de l'homme de 30 ans, il tordrait le cou à son père et coucherait avec sa mère. Se tivesse sido objetivamente demonstrado que Philipp Haussmann assassinara seu pai, haveria em todo caso alguns fundamentos para introduzir o complexo de Édipo, a fim de fornecer um motivo para um ato de outro modo inexplicável, visto que nenhuma prova desse tipo foi aduzida. A menção do complexo de Édipo possui um efeito desorientador. É, na melhor das hipóteses, ociosa. Discordâncias como as que se revelou existirem pela investigação na família de Haussmann entre o pai e o filho são inteiramente inapropriadas para fornecer uma base sobre a qual presume no filho um mau relacionamento com o pai. Mesmo que fosse de outra maneira, seríamos obrigados a dizer que há uma grande distância entre isso e a causação de tal efeito. Precisamente por estar sempre presente, o complexo de Édipo não é apropriado para fornecer uma decisão sobre a questão da culpa. A situação considerada por uma anedota bem conhecida poderia ter sido facilmente apresentada. Houve um roubo com arrombamento. Um homem que tinha um pé de cabra entre suas posses foi julgado culpado do crime. Depois que o veredicto foi pronunciado e que lhe perguntaram se tinha algo a dizer, implorou que fosse sentenciado por adultério ao mesmo tempo, já que carregava o instrumento consigo também para isso. No grande romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, a situação edipiana se situa no ponto focal de interesse. O velho Karamazov fez-se detestar pelos filhos através de uma opressão cruel, aos olhos de um deles. É, além disso, um poderoso rival quanto à mulher que deseja.
Esse filho, Dmitri, não faz segredo de sua intenção de vingar-se do pai pela força. É, portanto, natural que, depois de o pai ter sido assassinado e roubado, ele seja acusado como seu homicida. E apesar de todos os seus protestos de inocência, condenado. Contudo, Dmitri é inocente. Foi outro irmão seu quem cometeu o ato. Uma frase que se tornou famosa ocorre durante a cena do julgamento nesse romance. A psicologia é uma faca de dois gumes. O parecer da Faculdade de Medicina de Innsbruck parece inclinado a atribuir um efetivo complexo de Édipo a Philipp Hausmann, mas se abstém de definir a medida dessa efetividade, visto que, sob a pressão da acusação, as condições necessárias para uma exposição irrestrita por parte de Philipp Hausmann não foram atendidas. Quando a faculdade prossegue recusando, mesmo na suposição de o acusado ser culpado, procurar a raiz do ato num complexo de Édipo, estão levando sua negação longe demais, sem necessidade alguma. No mesmo parecer, deparamo-nos com uma contradição que de modo algum é sem significação: a possível influência do choque emocional sobre o distúrbio da memória com referência a impressões antes e durante a ocasião decisiva é minimizada ao extremo, em minha opinião, injustamente. As suposições quanto a um estado mental excepcional ou de doença mental são decisivamente rejeitadas, mas a explicação de uma repressão ter ocorrido em Philipp Hausmann após o ato é prontamente admitida. Devo dizer, contudo, que uma repressão desse tipo a cair do céu sobre um adulto que não indica neurose grave, a repressão de uma ação que certamente seria mais importante do que quaisquer pormenores discutíveis de distância e a passagem do tempo, e que ocorre num estado normal ou num estado alterado apenas pela fadiga física, seria uma raridade de primeira ordem.